Semana passada nós iniciamos uma série de pregações nesse texto. Hoje é o segundo dia, João 3,16, que diz: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo, porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Ele nos dê o discernimento necessário para aprendermos a sua palavra e guardá-la em nossos corações. Quando você olha para o texto de João 3,16, tem 4 elementos que João apresenta, que fazem parte da nossa vida diária e que você não consegue viver sem, pelo menos esse é o nosso entendimento, e que toda pessoa, seja ela qual for, anseia. Quando você lê João 3,16, a primeira coisa que você observa é que ele diz que tem de importante na nossa vida e precisa ser importante é Deus. Depois o amor, depois ele fala de fé. Quando ele diz crer, fala de fé e de vida eterna. Todo mundo pensa na eternidade. Então, se você conversar com qualquer pessoa, você vai ver que estas 4 coisas que João apresenta são importantes, muito mais importantes do que qualquer outra coisa que você pensar ou imaginar. Deus, amor, fé e eternidade, vida eterna. É o que João nos apresenta. São fundamentais para a nossa vida. Deus, amor, fé e eternidade. E como disse, semana passada começamos uma série de sermões nesse texto, e eu falei sobre a possibilidade de perecer, e aprendemos que perecer significa essencialmente padecer eternamente sob a ira de Deus. Foi o que eu apresentei semana passada. E perecer eternamente traz ao coração de muitas pessoas um medo, apesar de entendermos que não devemos ter medo. Mas o texto deixa claro que perecer é viver sobre a ira de Deus eternamente, com infindáveis e indescritíveis momentos. Você não vai, de forma alguma, quando estiver perecendo, sair de lá. Você vai viver eternamente no tormento. Então, perecer é existir sem desfrutar de qualquer graça e amor de Deus. Isso é perecer. Vamos perecer sem desfrutar da graça e do amor de Deus. Perecer, então, é estar sobre a ira de Deus, sobre a justa condenação de Deus. Disse também que o inferno era real, e o inferno é real. E ao se falar dele, nós não buscamos de forma alguma assustar as pessoas. Precisamos dizer que, de fato, o inferno é real. Não estamos impondo medo ou terror. E a motivação para uma vida diferente é o amor. Então, quando a Bíblia diz que há possibilidade de perecer, ela está dizendo, ou a pessoa de Jesus está trazendo essa informação, porque Ele ama. Ele ama aquele que Ele criou. Então, a motivação do texto é o amor, é o desejo de alertar para o caminho da paz e da salvação na hora do medo, pois todos naturalmente temos medo em especial de morrermos. Não tem outra forma de pensarmos e vivermos sem entendermos que a morte é uma opção, sem que a gente tenha como nos livrar dela. E todos têm medo. Então, o amor é uma solução de Deus para quem tem esse medo de perecer. Então, Ele anuncia: olha, você vai perecer se você não
ouvir, se não mudar o seu coração, você vai perecer. Então ele está ali amando, ou quem está ali avisando é porque ele ama. Mas João, ele também nos apresenta uma solução. Se há uma possibilidade de perecer, há também uma solução. E a solução para você não perecer e ficar sobre a condenação da ira de Deus é a grande entrega por amor. A grande entrega por amor. Deus faz algo por nós porque nos ama. A solução para a possibilidade de perecer sobre a ira de Deus é isso, essa grande entrega de amor. Há um plano divino de nos salvar da morte e do castigo eterno. E esse plano divino é essa grande entrega por amor, o amor de Deus. O apóstolo Paulo, ele entendia que esse amor é o único meio de alguém escapar dessa possibilidade de perecer. Romanos 5, versículos 9 e 10 diz assim: como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele, mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Então, o amor de Deus é a nossa única salvação. A grande entrega por amor, este amor de Deus, é a única opção de salvação. O amor de Deus nos salva da ira de Deus. Então, quando você pensa em salvação, salvação de quê? Salvação de pecado? Salvação do mundo? Não, salvação da ira de Deus. Você não vai ser salvo simplesmente do pecado ou do mundo, não, você vai ser salvo da ira de Deus que está sobre todo e qualquer cidadão ou cidadã que não confessa Jesus como Senhor. É isto que Paulo explica em Romanos 5, 9. Ele diz bem claro: como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Deus irou-se com a desobediência do homem. E não tem uma outra opção para o homem a não ser mudar a sua atitude para com o Senhor. O amor de Deus é a nossa única salvação. É isso que Paulo ensina. Assim, queridos, para compreendermos melhor a realidade e a qualidade desse amor divino, nós nos dedicaremos, nesses minutos que aqui estaremos juntos, nas impenetráveis e fundamentais verdades que estão declaradas aqui em João 3,16. E uma primeira coisa que precisamos olhar para o texto e enxergar, e João deixa claro quando ele diz no texto: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Uma primeira coisa para nós nesta noite, João diz que há um Deus. Há um Deus. João começa assim: porque Deus, há um Deus, e por isso há esperança de não perecermos. Há um Deus. Lemos essa afirmação de que há um Deus, Deus existe. Tudo que o Senhor Jesus fez, a forma como Ele viveu, as coisas que Ele disse estavam absolutamente saturadas com a sua consciência, com a consciência da existência e da presença de Deus. Há um Deus desde o princípio. Há um Deus. Se você for nos 4 livros do Evangelho, Marcos, Lucas, João e Mateus, você descobrirá que Jesus era teocêntrico, desde o princípio. Tudo que Jesus fazia em favor do seu Pai, do Deus Todo-Poderoso. Tudo começa com Deus, queridos. Por isso que João deixa claro: há um Deus, e nós precisamos guardar isso no nosso coração.
há um Deus, não devemos ter pressa diante dessas verdades de João. Precisamos olhar para o texto e entendermos que há um Deus. Pare e pense nessa verdade, há um Deus. E o mundo foi criado por esse Deus. Todas as coisas no universo dependem desse Deus. Tudo que existe depende desse Deus. Nós vivemos de uma forma muito intensa, que às vezes não paramos para pensar nestas verdades, não paramos para pensar no que João está dizendo. Existe um Deus criador, preservador, sustentador de todas as coisas. Existe um Deus, e nós precisamos parar para pensar nessa realidade. Um Deus que sabe de tudo que está acontecendo no universo. O que você está pensando agora, Ele sabe. Ele sabe o que está acontecendo do outro lado do mundo. Esse Deus que tudo pode ver, tudo pode fazer, tudo pode sentir, Ele sabe, Ele é poderoso, Ele já existia, Ele sempre existiu, não foi a matéria que surgiu primeiro, Deus sempre existiu, Deus sempre existiu, um Deus que sempre existiu. Nós, queridos seres humanos, todos nós fomos criados, e criados à imagem e semelhança desse Deus, esse Deus criador, sustentador de todas as coisas. E temos consciência e senso de justiça e capacidade de aprender coisas espirituais, porque é verdade, você tem senso de justiça, você não gosta de ver o mal, pelo menos essa precisa ser uma verdade no seu coração. E isso tudo vem de Deus, parte de Deus para nós. Ele transmitiu para mim e para você esse senso de justiça, essa capacidade de aprender coisas espirituais. Nós nos comunicamos, falamos entre nós mesmos, sentimos prazer, criamos, produzimos, amamos. Isso tudo vem de Deus. Esses são os atributos comunicáveis de Deus para os seus que Ele criou. Isso tudo vem de Deus. Tudo porque há um Deus, e fomos todos criados por Ele, e para a glória dEle, como diz Isaías capítulo 43, versículo 7, há um Deus. Então, tudo que somos, tudo que fazemos, o que pensamos de melhor, pensamos porque há um Deus que nos deu uma consciência, nos deu um pensamento, outorgou em nós o amor. Há um Deus. Sempre que saímos dessa direção, sempre que deixamos de entender isso, sempre que caminhamos um caminho diferente, ficamos perdidos. Todo cidadão, toda cidadã, todo homem, toda mulher que se distancia destas verdades, vivem perdidos. Não sabem para onde vão quando se distanciam dessas verdades. Em especial essa que João diz, há um Deus. O homem anda errante, há um Deus. E o sentido da sua vida, da minha vida, só se torna completo quando nós conhecemos esse Deus de todo o coração e refletimos a sua glória com toda alegria em tudo o que fazemos. É assim que a vida do homem tem sentido. Se o que fazemos não reflete a glória de Deus, a nossa vida não tem sentido. Tudo precisa ter sentido, mas a partir da nossa vida, refletir a glória de Deus. Há um Deus e Ele existe. É a primeira mensagem de João nesta noite no texto lido. Há um Deus, Ele existe desde o princípio. A segunda verdade que João nos apresenta no texto de João 3,16, é que Deus tem um filho. Essa é uma expressão forte e a gente vê que há um problema no mundo. João 3,16 diz, Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito. Deus tem um filho. Então há um Deus e esse Deus tem um filho. E esta é uma realidade que precisa estar forte em nossos corações.
Jesus nos ensina que Deus tem um filho. Através de João, Jesus nos ensina que Deus tem um filho unigênito, um filho gerado. O único filho. Para os muçulmanos, isso é uma blasfêmia. Porque se ele tem um filho, segundo os muçulmanos, ele teve uma relação sexual com uma mulher. Para o mundo cristianizado, não é uma blasfêmia, porque entendemos o que a Bíblia nos apresenta, como o Espírito Santo veio sobre a vida de Maria. Mas para eles, isso é uma blasfêmia. Eles dizem que, se isso é verdade, Deus então teve relações sexuais com a mulher. Ou com os anjos, segundo os muçulmanos. Mas a verdade é que Deus tem um filho, o Filho unigênito de Deus. Chamando-o assim, queridos, Deus o distingue de todos os outros que foram criados, ou adotados como filhos. Todos os outros que foram criados e adotados como filho. Nós somos diferentes de Jesus. Jesus é o único filho gerado por Deus. Os anjos foram criados por Deus e são filhos porque foram criados por Deus. Nós fomos criados, éramos filhos e perdemos essa condição, mas depois desse amor que Deus trouxe e entregou a nós, através de Jesus, Ele trouxe de volta essa condição de filho para aquele que nele crê, por adoção. Por adoção, somos adotados. Somos adotados. Os anjos são chamados de filhos de Deus. Lá em Jó 1,6, fala sobre isso. Foram criados por Deus. Os cristãos também. Os anjos por ter sido criados. Nós por termos sido criados e depois do pecado, adotados através da morte de Jesus Cristo. Fomos adotados e passamos a reintegrar a família de Deus pelo Espírito e através de Jesus Cristo. É assim que tornamos-nos novamente filhos de Deus. No entanto, queridos, o Filho unigênito, o único filho gerado, ele não é filho por criação ou por adoção, mas por geração. O próprio Deus gerou ele no ventre de Maria. Mas simplesmente como analogia de algo que está infinitamente além de nossa capacidade de compreensão. Dificilmente o homem vai compreender só pela fé. A expressão carrega uma verdade crucial quando a Bíblia diz que o Filho unigênito, ou seja, o único filho gerado, e aí C.S. Lewis diz o seguinte sobre essa realidade: coelhos geram coelhos, cavalos geram cavalos, seres humanos geram seres humanos, estátuas ou retratos não são gerados por seres humanos e por nenhum animal, e Deus gera Deus. Deus gerou um único filho, e esse filho é Deus, por ser gerado por Deus. Seres humanos e nem anjos geram Deus. Só Deus pode gerar Deus. Foi o que aconteceu nos tempos de gestão de Maria, onde ela estava ali gestando aquela criança, Deus gerando um Deus sem contato humano. O Filho unigênito de Deus é Deus. Não um Deus, não simplesmente um Deus, Ele é Deus, igualzinho o Pai, igualzinho o Pai. João 1, versos 1 e 2 diz: no princípio era aquele que é a palavra, Ele estava com Deus e era Deus. Ele era Deus, Ele é Deus, Ele estava com Deus no princípio. Cristo, então, queridos, o Filho unigênito, o eterno de Deus, tornou-se carne e habitou entre nós, sem contudo deixar de ser Deus. Ele continuou sendo quem Ele era e é, Deus. João capítulo 1, versículo 14. Aquele que é a palavra tornou-se carne
e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus sempre existiu. Jesus sempre existiu e existirá como Deus. Encarnou-se, viveu entre nós, morreu, ressuscitou sim, sem jamais deixar a sua glória, sem jamais deixar a sua divindade, sem jamais deixar de ser quem ele sempre foi, Deus. Hebreus capítulo 1, versículos 3 e 4, dizem: o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. Ele continua sendo Deus. Ele não mudou. Desde o princípio era Deus e continuou sendo Deus. Nunca houve, queridos, um tempo em que o Filho de Deus não existisse. Ele sempre existiu. Quando Moisés escreve no Gênesis, façamos o homem, subentende-se que nesse façamos lá já estava a pessoa de Deus, a pessoa do Espírito Santo, a pessoa do Filho, todos já estavam lá na construção de todas as coisas. Jesus sempre existiu, jamais houve um instante em que Deus Pai não tivesse gerado Deus Filho e não fosse ambos unidos em amor na personificação do Deus Espírito Santo. O Filho de Deus é a imagem ou o conceito eterno que Deus tem de si mesmo. Deus gerando Deus. É a imagem que Ele tem de si mesmo. E essa imagem é tão perfeita, completa e plena a ponto de ser a reprodução ou a geração viva e pessoal de Deus, Deus o Pai. É a pessoa do Filho. Essa imagem viva e pessoal, resplendor ou forma de Deus, é Deus. Sempre foi Deus. Deus o Filho. Portanto, queridos, Deus o Filho é coeterno com Deus, o Pai, e é igual a Ele em essência e glória. Jesus é Deus e é igual ao Pai em essência e glória. Entre o Filho e o Pai surge eternamente uma comunhão de amor pessoal infinitamente santa. Então John Piper, ele diz o seguinte nessa comunhão, a respeito dessa comunhão entre o Pai e o Filho: a própria essência divina flui e é como que soprada em amor e alegria. Portanto, Deus se revela em mais uma forma de subsistência, procedendo desta terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Diz John Piper, a comunhão plena do Pai e do Filho, temos a pessoa do Espírito Santo. Em outras palavras, o Verbo eterno, a palavra, é o Filho unigênito. E coeterno com o Pai, coexistindo em perfeito amor e deleite mútuo. É isso que João 3,16 nos apresenta quando diz que Deus tem um Filho. Há, portanto, queridos, um Deus. Precisamos guardar isso no coração. E Deus tem um Filho, Filho unigênito, um Filho gerado. Ele gerou. Homem nenhum fez isso. Uma terceira coisa que aprendemos nessa noite, em João 3,16, o texto diz: Deus tanto amou o mundo. Há um Deus, Deus tem um Filho e Deus ama. Deus ama. Deus amou o mundo. De todas as coisas que nós poderíamos dizer sobre Deus, João está dizendo que Deus é 100% amor. Deus é amor. O próprio João, na sua primeira carta,
no capítulo 4, versículo 8, diz que a essência de Deus é amor. Deus é amor. Deus, desde a eternidade, se amou e nos amou. Deus é o único ser que pode se amar acima de todas as coisas. Tente imaginar você, Deus não se amando antes de todas as coisas. O que seria Ele? Se formos fazer a partir de nós, se amamos uma coisa acima de nós mesmos, aonde essa coisa nos domina, nós seríamos idólatras em relação a essa coisa. Se Deus nos amasse acima dele mesmo, ele seria um Deus idólatra, e Deus não é um Deus idólatra. Ele se amou primeiro. Quando a gente ama algo acima de qualquer coisa no sentido humano, nós somos idólatras. E Deus não é um Deus idólatra. Ele amou-se a si mesmo. Deus é o único ser que pode se amar acima de todas as coisas. E não ser um idólatra. Porque se Deus amássemos acima de todas as coisas, certamente seria esse Deus idólatra. O amor de Deus, então, queridos, consiste em repartir conosco a glória dele. Ele divide, ele dá um pouco da glória dele para nós. Ele dá um pouco da beleza dele quando ele envia seu Filho na cruz para nos salvar através do amor que ele entregou na cruz por nós. Deus sempre existiu em amor, e a forma de Deus amar é entregando. Está aí, por isso o tema da mensagem, a grande entrega por amor. Deus sempre existiu em amor, e a forma de Deus amar é entregando tudo aquilo que Ele tem de melhor e mais precioso. E o que Deus tem de melhor e mais precioso? Deus tem a si mesmo de melhor e mais precioso. Deus se deu por nós, na pessoa de Jesus Cristo. Deus deu tudo que Ele tinha e de melhor. Essa é a essência do amor de Deus. Ele deu o que tinha de melhor. Deus ama, Deus é amor. É isso que João fala na sua carta. No versículo 7 ele diz: amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Veja que o texto deixa bem claro: aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então, subentende-se que quem não ama não conhece a Deus. Que quem não dá amor não conhece a Deus, porque Deus é amor. É impossível afirmar ser cristão sem amor, porque ser cristão é ter recebido de Deus amor para amar. Deus transferiu para nós esse atributo. É isso que João está dizendo. Não dá, é impossível afirmar sermos nós cristãos se não amarmos, se não ter entrega, se não darmos algo para alguém, se não perdoarmos, não temos como dizer que somos cristãos. Quem não ama, diz o versículo 8, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então o que João nos apresenta em capítulo 3, versículo 16? João nos mostra a forma mais específica, a forma mais real do que significa amar. Porque Deus tanto amou, que deu o seu Filho unigênito. Deus tanto amou, que entregou para nós tudo aquilo que Ele tinha de mais valioso, tudo aquilo que Ele tinha de melhor. Você precisa guardar isso no seu coração. E o que Ele tinha de melhor? Ele tinha a si mesmo. Ele deu a si mesmo de melhor na pessoa de Jesus.
Então, amar significa isso, dar o que nós temos de melhor para o outro. Então, o que nós temos de melhor, vamos dar para o outro. Será que você daria algo de melhor para o outro, como Deus deu o que Ele tinha de melhor? Será que você daria a vida de um filho em favor de outra pessoa? Não, você não daria. Nem a favor de si mesmo. É mais fácil você, pai, você, mãe, se dar em favor do filho do que pegar o filho e dar em favor de alguém. Mas não é o que você tem de melhor? Então Jesus, Ele era o que Deus tinha de melhor, e Ele deu em favor de nós. Amar significa isso, dar o que nós temos de melhor para o outro. Dar o que temos de melhor. No texto lido, o advérbio tanto, porque Deus tanto amou, temos aí a palavra, o advérbio tanto, ele não descreve quantidade. Ele não descreve um número do amor de Deus, quanto Deus amou. O texto não está descrevendo isso. O advérbio quer trazer uma outra informação. Ele descreve a forma de como Deus amou, a forma de amar. Por isso que a versão da Bíblia Almeida, Revista e Atualizada, traz a seguinte tradução: porque Deus tanto amou o mundo. Não é essa a tradução, essa é a primeira. Amou de tal maneira. Na versão Almeida, temos essa tradução, de tal maneira. Porque tal maneira expressa mais do que tanto, porque tanto vai falar de quantidade. Não, não é quantidade, é algo além. João não está destacando o muito que Deus amou, mas o jeito como Deus amou. Então o advérbio tanto é um advérbio que descreve a forma que Deus nos amou. De que forma Deus nos amou? Entregando seu Filho na cruz por nós. Esta foi a forma que Deus nos amou. Não tem quantidade de amor, tem a forma de como Ele nos amou. Ele nos amou entregando o que Ele tinha de melhor, a si mesmo, ou seja, o seu Filho unigênito para morrer na cruz, por mim e por você. Esta foi a forma que Deus nos amou. Então o advérbio tanto não descreve o que Deus fez. Ele entregou, esta foi a forma que Ele nos amou. Ele entregou o que Ele tinha de melhor, o seu Filho unigênito, para morrer. Então, queridos, o amor de Deus, ele é caro, é doloroso, é poderoso, é diligente. Deus ama. E como é que Deus nos ama? Como Deus nos amou e como nós devemos amar? É dessa forma que Deus ama. Ele ama de uma forma cara, de uma forma dolorosa, poderosa, diligente. Deus ama. É como nós devemos amar. Muitas pessoas fogem de querer amar, isso é fato na nossa sociedade. Há alguns anos eu reproduzia mais essa fala, Quem ama sofre. Está aí porque Jesus sofreu na cruz. Porque existiu amor ali. Quem ama sofre. E muitas pessoas fogem de querer amar porque não querem se relacionarem com outras, porque vão sofrer. Não querem sofrer. Pessoas, nos tempos em que estamos vivendo, não querem se relacionar porque vão sofrer. Porque amar faz outro sofrer. C.S. Lewis diz que o único lugar que não se sofre por amor é o inferno. O único lugar que não se sofre por amor é o inferno. Enquanto aqui estivermos na terra, precisamos sofrer por amor. Ele conclui em seu pensamento dizendo que se o seu coração é um coração sem amor,
você já consegue sentir as chamas do inferno, diz C.S. Lewis. É o único lugar que não se sofre por amor. E, de fato, lá não tem amor. Deus amou o mundo desta forma, entregando o seu Filho, tudo que Ele tinha de melhor por nós. Por nós. Uma quarta coisa que aprendemos nessa grande entrega por amor: Deus amou o mundo. Deus amou o mundo. Então, há um Deus, Ele tem um Filho, Ele ama e Ele amou o mundo. Ele amou o mundo. Há um Deus, Ele tem um Filho, esse Deus ama o mundo, dando o seu Filho unigênito para morrer. Foi o que João tem nos apresentado no capítulo 3, versículo 16. E a forma desse amor não é percebida apenas pelo valor infinito daquilo que Ele é capaz de entregar. Quando você lê João 3,16, ou você começa a ler a Bíblia do Gênesis, Apocalipse, você não presta atenção no que a Bíblia fala, mas este amor infinito de Deus, essa entrega de Deus, essa entrega do seu Filho na cruz, ela vai além. A forma desse amor que João nos apresenta não é percebida apenas no valor infinito daquilo que Ele é capaz de entregar, o seu único Filho, não. Nós não percebemos o amor de Deus somente porque Ele entregou Jesus Cristo na cruz por nós, não. Mas também na rebeldia daqueles para quem se entrega tanto valor, o mundo. Deus deu tudo que tinha, mas por quem? Pelos rebeldes, por nós, pelos pecadores. Tanto amor que Ele deu tudo que tinha por nós. E aí você tem a dimensão do amor de Deus. Essa é a dimensão do amor de Deus. O valor infinito daquilo que Ele é capaz de entregar, o Filho unigênito. Só por isso percebemos o amor de Deus? Não. Mas também na rebeldia daqueles para quem se entrega tanto valor. Romanos 5, versículos 7 e 8 diz assim: dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom talvez alguém tenha coragem de morrer. É verdade. A gente, às vezes, faz coisas só para quem é uma pessoa boa. E tem uma particularidade nossa, do ser humano: você está ajudando alguém, e em determinado momento dessa sua ajuda, você fica chateado porque aquela pessoa não te dá tanto valor, não dá tanta atenção, despreza às vezes, e você deixa de ajudar. Porque somos assim. Agora, tente transferir isso para Jesus, tente transferir isso para Deus. Tente imaginar Deus desistindo de nos amar, de nos ajudar, de nos transformar, de enviar o seu Filho na cruz. Tente imaginar isso. Nós fazemos isso, mas tente imaginar Deus fazendo isso. Versículo 8 de Romanos, capítulo 5, versículo 8. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo, o que Deus tinha de melhor, morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores, obstinados em permanecer errando o alvo. Veja que Deus nos amou de tal forma que entrega seu Filho, mesmo nós, sendo pecadores, Ele dá o que Ele tinha de melhor. Cristo morre na cruz em favor de mim e de você, que éramos pecadores obstinados em permanecer errando o alvo. Deus nos amou, amou o mundo. Deus amou o mundo. O contexto de João 3,16 agrava ainda mais o estado do mundo para o qual Cristo veio e morreu, descrevendo lá nos versículos 14 e 15, no capítulo 3, a rebelião do povo contra Deus no deserto. Diz assim o texto: o que esse povo fez, e aí você percebe o que é que eles
fizeram de horrível, né? O que eles fizeram de tão horrível? Está no livro de Números, lá, capítulo 21, 4, 6. Vamos fazer um arremate lá para Números 21, versículos 4 a 6. Diz o texto assim, ó: partiram eles do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Começa aqui já um erro para eles. Mas o povo ficou impaciente no caminho. Que povo é esse? Que povo é esse que fica impaciente? Deus tira esse povo de um lugar ruim, está levando para um lugar bom, mas esse povo está impaciente. E esse povo fala o seguinte, versículo 5: e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo... Veja que o texto diz que este povo impaciente falou mal de Deus e falou mal de Moisés. Porque vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos esta comida miserável. Irmãos, este povo está dizendo que detestava a comida miserável. Que comida miserável era essa? Era a comida que Deus estava colocando na mesa deles para eles comerem. Este é o povo que Deus amou. O povo obstinado em querer pecar e continuar pecando. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo e muitos morreram. E aí, diante dessa tragédia, o povo se arrepende, que é assim que a gente faz. Deus, tendo misericórdia, o povo se arrepende. E por intermédio de Moisés, Deus é chamado, né? Moisés clama a Deus, pedindo socorro, é o versículo 7 de Números. Deus então, ao ouvir o clamor de Moisés, entenda que Deus não tem os ouvidos agravados, a mão dele continua estendida e ele ainda continua com os olhos abertos para o seu povo, mesmo esse povo obstinado, esse povo que não quer abrir mão do pecado. Deus continua agindo. Então Deus ouve o clamor de Moisés e age com graça e amor. É o versículo 8 de Números 21. O Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Deus amando o povo, Deus tendo misericórdia, Deus entregando tudo de si para o povo, Deus dando o melhor de si para o povo, para esse povo pecador. Da mesma forma, Deus amou o mundo e providencia um meio amoroso e todo gracioso de resgatá-lo da perdição eterna. É isso que João está nos mostrando, João 3, 14, 15, 16, da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna, porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu único Filho, Filho unigênito do Pai, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Queridos, o amor de Deus é para um mundo como esse de Números 21, um mundo impaciente, indignado, irado, que range os dentes contra Deus, que blasfema contra Deus, que blasfema contra os benefícios de Deus. O amor de Deus é medido, portanto, não apenas por Ele ter nos dado o que Ele tinha de melhor, mas por Ele ter nos dado o que tinha de melhor, mesmo sendo nós, eu e você, como um povo de Israel, no Egito, blasfemos e impacientes. Deus nos amou. É dessa forma que medimos o amor de Deus. Ele poderia ter acabado com todos nós, mas Ele enviou seu Filho. Portanto, João 3,16, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, quer significar para nós que Deus deu o Filho para um mundo incrédulo, para um mundo rebelde, ingrato, envenenado pelo pecado. Um mundo morto em suas transgressões, caminhando rumo ao inferno. Deus ama esse mundo. Ele amou a mim e você.
essa entrega de amor é que precisamos dimensionar o tamanho desse amor, quando ele faz essa entrega pelo mundo pecador. E por fim, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós vimos que há um Deus, Deus tem um Filho, Deus ama o mundo, tudo isso para que todo que crê. Deus fez tudo isso para aquele que crê. E não há maior entrega de amor que essa. A grande entrega de amor de Deus é essa. E o objetivo do amor de Deus é levantar Jesus diante dos nossos olhos e erguê-lo e exaltá-lo no meio deste mundo de pecadores, saturados de si mesmos, de todos os tipos de perversões e de vaidades, de todos os tipos horríveis de pecados, nos níveis mais baixos de depravação. Da mesma forma que a serpente foi levantada no alto de um poste, no deserto, para nos atrair para a salvação, Deus levantou Jesus para nos salvar. João 12, 32, 34 fala sobre isso. É verdade que entre os que nos ouvem nesta noite, há aqueles que sabem que vêm carregando o veneno da serpente, do pecado em suas veias. Carregamos o veneno da serpente em nossas veias. Somos pecadores desde o princípio. Alguns até já enxergaram o seu fim. Tem uns até que diz: não há salvação mais para mim. E a morte vai ser eterna. É para esses a mensagem do Evangelho nesta noite. A mensagem do Evangelho é para o que crê. O Evangelho é para pecadores que se reconhecem necessitados de perdão. É para doentes que reconhecem a necessidade de cura. É para os dependentes e os escravos, os obsessivos e compulsivos, que reconhecem a necessidade de libertação. Diante de tal entrega de amor, o que fazer? O que fazer? Não olhe para você, olhe para Jesus. Não olhe para você, olhe para Jesus. Não olhe para os outros. E eu não estou dizendo aqui que você não tem que olhar para aquele que anda em santidade, não. Eu estou dizendo que você tem que olhar para o Filho unigênito de Deus, que deu a sua vida por amor. Ele deu tudo que ele tinha de melhor. Deus deu tudo que ele tinha de melhor por você. Ele deu a si mesmo. Não olhe para a religião, olhe para o amor do Pai. Não olhe para este mundo, olhe para a promessa de que todo aquele que crer não vai perecer, mas terá a vida eterna. É para isso que precisamos olhar. Guie-se, paute-se por essas verdades, pois o amor de Deus revelado a nós em Jesus Cristo nos transformará para sempre. Transforma o homem para sempre, dando-nos salvação, santificação e satisfação na pessoa de Cristo. Como diz Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 5. A esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito que Ele nos concedeu. E o que isso significa, queridos? E eu termino aqui. Significa que o mesmo amor que o Pai tem pelo Filho, e que o Filho tem pelo Pai, através do Espírito Santo, também está no nosso coração, no coração de todo que crê na pessoa de Jesus Cristo. Está no coração de todo aquele que crê na pessoa de Jesus Cristo. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não há maior entrega de amor. Que Deus nos abençoe.
que Deus nos ajude, que Deus nos dê discernimento para vivermos o melhor de Deus e para podermos também ter a mesma percepção desse Deus, uma vez que Ele deu o que tinha de melhor, que nós possamos dar o que temos de melhor para Ele em favor dos outros. Feche seus olhos, vamos orar nesse momento. Pai, não existe declaração de amor mais profunda do que essa em João 3,16, Deus. Sabendo que o alvo desse amor somos nós, sabendo que o alvo desse amor não era merecido, sabendo que foi por graça que recebemos a Cristo, como essa declaração de amor tão bela, nós somos gratos a Ti, Pai. Deus nos amou de tal maneira que nos deu o Seu Filho unigênito para que, através da fé que temos nele, pudéssemos ser salvos, pudéssemos voltar ao status de filhos, Pai. Pudéssemos, através de Cristo, reatar o relacionamento com Deus, que era o ideal e que era o que foi criado no Éden, Deus. Nós te agradecemos por isso, Senhor. Somos gratos por esse amor imerecido, somos gratos por todas as bênçãos imerecidas, pela misericórdia imerecida, somos gratos por termos Cristo, mesmo quando nós não merecemos Ele, quando o temos. Somos gratos porque, apesar de sermos cristãos, nós percebemos que nós não somos o suficiente para merecermos a Cristo, Deus. Nós somos gratos ao Senhor, Deus, porque nós temos visto esse amor dia a dia em nós. Somos gratos ao Senhor porque nós temos visto essa misericórdia dia a dia em nós, Deus. Te pedimos que o Senhor nos abençoe e nos dê a capacidade de multiplicar esse amor, de mostrar esse amor aos que estão no mundo e não viram ainda. Usa-nos, Pai, para que nós possamos proclamar a Tua palavra, para que nós possamos mostrar aos ímpios, aos perdidos, o amor com que o Senhor ama, que nós possamos ensiná-los, que no João 3,16, Deus está falando deles, dos perdidos, e de um amor que pode mudar a vida deles, Deus. Nos ensina, Pai, a pregar esse amor, nos ensina, Pai, a ensinarmos esse amor e vivermos na prática esse amor. E também Te amamos, Deus, porque nós somos amados. Tudo isso que nós recebemos através de Cristo e agora oramos também através do nome dEle. Amém.